Então, assim, eu acho que nós precisamos rever no Brasil esse papel partidário, né? Como os partidos deveriam se colocar em cada governo. Se é um interesse, primeiro, fisiológico, corporativista, ou se é um interesse de projetos efetivamente afinados com a sociedade. Porque, afinal de contas, é isso que interessa, né? É disso que nós estamos falando em primeiro plano. Então, assim, não há uma independência de fato do poder legislativo, né? E quando a gente fala assim, às vezes as pessoas me questionam isso. Porque, assim, se você age dessa forma, então você não vai conseguir nada junto ao governo, porque o deputado fulano de tal, ele é aliado do governo, aí graças a ele o governo construiu uma rodovia aqui, ou graças ao deputado X construiu uma escola, ou graças ao deputado não sei o que construiu não sei o que. Olha só, eu até entendo que os deputados, eles fazem realmente pedidos ao governo, eu faço constantemente que o governo construa, reforme, que faça aquilo que tenha que ser feito, né? Mas assim, o governo faz porque os deputados estão pedindo ou o governo faz porque a população precisa? Eu vou dar um exemplo muito claro. Desde o início do meu mandato, do primeiro mandato, eu visitei 270 escolas estaduais. Em todas eu tracei um panorama dessas escolas, como elas estavam, porque estavam, o que precisava ser feito, etc. Então, quando terminou o meu mandato, eu já tinha feito pedidos de todas as escolas, com tudo aquilo que as escolas precisavam, desde computador até uma reforma, até construir uma escola nova. Quando entrou esse governo agora, eu falei com o secretário de Educação, eu entreguei um panorama geral de todas as escolas. E nós renovamos todos os pedidos que tínhamos feitos ao governo anterior, nós renovamos a esse em relação às escolas estaduais. E agora eu vejo assim, o governo está anunciando várias reformas de escolas, por exemplo. E aí de volta e meia a gente vê aí escrito assim, foi graças ao pedido do deputado tal, foi graças ao pedido do deputado tal. Coisas que eu venho, desde o governo passado, martelando sobre a necessidade de reformas dessas escolas. Aí fica a questão assim, o governo deveria ter feito essa reforma porque ela precisa ser feita porque aquela comunidade precisa, ou o governo está fazendo porque o deputado X pediu? Porque é muito estranho isso. O governo ele não deve fazer porque o deputado X ou Y pediu. Ele deve fazer porque é a obrigação dele fazer e porque a população daquela região precisa disso. Este é o papel do governo. Mas aí entra aquela coisa da base aliada. Então, às vezes, é algo que já está no orçamento do governo, que não é porque um deputado pediu ou outro pediu, é porque está no orçamento e precisa ser feito e aí o governo vai fazer. Mas aí o governo aproveita para dizer assim, olha, eu estou atendendo um pedido do deputado X, faz um vídeo com o deputado X, deputado Y, que esta é uma forma do governo pagar a fidelidade desses deputados que são da base aliada, né? Então, assim, eu não me importo que o governo não diga assim, não foi Magés que pediu, ou foi... Para mim não importa, desde que o governo faça. Agora, é muito ruim você imaginar, então, que precisa de deputados o tempo inteiro para falar para o governo o que ele tem que fazer. Então, assim, esse monte de secretaria serve para quê, afinal de contas, né? E aí, por exemplo, uma escola precisa de reforma. É óbvio que vários diretores já falaram para a SEDU que aquela escola precisa de reforma. Mas aí o governo só resolve fazer depois que um deputado pede. Então, obviamente que isso faz parte desse jogo, né, de manter uma base aliada, fazendo essas obras, dizendo que está atendendo o pedido de fulano, de Beltrano, etc. Então, assim, não há um poder legislativo independente no Brasil, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Muitas vezes, e eu tenho dito isso, né, muitas vezes a Assembleia Legislativa parece funcionar como um cartório, né, de estar carimbando aquilo que vem do governo e não efetivamente debatendo profundamente, enfim, né? Sobre a fiscalização, nós vimos recentemente essa questão do álcool gel no Estado. Eu fui uma das pessoas que denunciou isso no Ministério Público de Contas. Então, assim,
essa questão é sempre muito complicada, né, de como essas coisas funcionam, e quase sempre existe, sim, não há como negar, né, essa troca, né, entre governo e legislativo. Essa questão sempre existiu e continua existindo. E isso eu estou falando tanto em nível federal, quanto nos municípios, quanto nos outros estados e tal. Como é que é, e alguém me perguntou, né, como é que é a questão de como um deputado independente incomoda? Um deputado que age independentemente, assim como um vereador, incomoda, parece-me que incomoda muito, né? Por quê? Porque você foge à regra, então você não está fazendo parte do status quo, né? Daquilo que sempre existiu e todo mundo acha que é assim que deve funcionar. Você não expõe ninguém, você não critica ninguém e tal, e você faz parte desse movimento. E aí, quando você não faz parte disso, você é muitas vezes tido como uma persona não grata mesmo, né? Então, assim, você acaba criando inimizades em função da sua atuação, só pela sua atuação. Então, por exemplo, quando eu fiz o processo seletivo para o meu gabinete, fui o primeiro deputado estadual a fazer um processo seletivo para os assessores do meu gabinete. Na Assembleia Legislativa, cada deputado pode ter até 19 assessores, eu tenho atualmente 7, né? Eu cheguei até 11, eu tenho 7 atualmente. Então, assim, quando você prova que é possível você trabalhar com uma quantidade muito menor e fazer uma economia muito grande, a minha economia é de cerca de 35% em relação àquilo que eu poderia gastar, isso acaba incomodando algumas pessoas. As pessoas acham que o fato de você fazer isso acaba expondo os demais. Mas, assim, isso não é proposital, isso é o que eu acredito. E cada deputado é livre para acreditar naquilo que acredita e naquilo que quer fazer. Mas muita gente acha muito ruim isso. Mesmo quando eu critico, porque eu não posso criticar o governo e não criticar aquilo que eu não acho correto na Assembleia Legislativa também, né? Então, assim, desde do começo do meu mandato, eu acho que tem um excesso de cargos comissionados, como eu acho que tem um excesso de cargos comissionados no governo do Estado também. E eu acho que nós poderíamos ser infinitamente mais econômicos do que nós somos, né? E isso incomoda. E se você critica os demais poderes e outras instituições, também. Porque numa democracia, as pessoas deveriam estar acostumadas com críticas. Isso é comum na democracia, né? Mas aqui no Estado, eu não sei como é que são nos outros, muitas pessoas não aceitam críticas de forma nenhuma. Então você acaba sendo perseguido mesmo, né? Com denúncias anônimas e caluniosas e falsas, né? Como aconteceu comigo dentro da própria Assembleia Legislativa. Como hoje, né? Assim, seria cômico se não fosse trágico. O Ministério Público, porque numa ocasião eu critiquei a criação de 300 cargos comissionados de livre nomeação do Ministério Público, o Ministério Público passou a me perseguir. Você imagina um órgão sério e importante como o Ministério Público deveria ser, então passam a perseguir um desafeto, porque eu fiz uma crítica e comprovei na época também que não haveria economia do jeito que se alegava naquela ocasião, e o Ministério Público me denunciou tanto na esfera civil quanto criminal, me acusando de improbidade, de peculato e não sei mais o que, absurdos do tamanho do mundo. Mas isso tudo em função dessa minha atuação independente e de acreditar naquilo que é transparente, naquilo que é o correto. Então, assim, não é fácil ser um político independente, é muito difícil, né? Eu vou agora passar para algumas perguntas que as pessoas estão fazendo. Aqui tem uma pergunta do Flávio Rosa: o fim dos cargos comissionados seria uma solução, além do fim da emenda parlamentar? Olha só, eu acho que cargos comissionados deveriam existir sempre, né? Por quê? Porque existem determinados cargos que você precisa ser de livre nomeação, assim, que não vai ser possível que seja através de concurso. Agora, o que eu concordo é que deveria se reduzir significativamente o número de comissionados. Isso em todos os níveis de administração e de poder, tanto no legislativo quanto no executivo.
Porque acaba que o cargo comissionado de livre nomeação, quer dizer, eu posso nomear qualquer pessoa, eu não preciso ter uma qualificação específica. No caso da Assembleia Legislativa, eu não preciso nem justificar o que as pessoas fazem, né? Lá hoje, até assim, se a pessoa quiser ter todos os cargos comissionados como assessores externos, pode ter. E sem justificar o que essas pessoas fazem exatamente, no que elas trabalham, como trabalham. Então, muitas vezes se vê, né? E no governo do estado também, você vê uma quantidade imensa de ex-prefeito que consegue cargo, mulher de prefeito, vereador, ex-vereador, parente vereador, filho de vereador, não sei mais o quê. E é óbvio que isso tudo tem relação com o uso desses cargos politicamente. Que isso não tem uma relação assim, olha, eu estou contratando porque essa pessoa é uma pessoa muito competente e tal, esse cargo existe porque ele é fundamental. Então, os cargos comissionados, eu sempre digo, por exemplo, se uma secretaria do governo tem, sei lá, 50 cargos comissionados e não pode fazer concurso, por que não faz um processo seletivo, então, simplificado? Né, para a escolha das pessoas de acordo com o currículo, porque aí você escolheria os melhores entre os melhores para estar ali. Seria cargo comissionado, mas seria escolhido de uma forma democrática e por competência. Assim como, por exemplo, o Ministério Público que criou esses 300 cargos comissionados. Ah, tá, não pode fazer concurso, não quer fazer concurso. Então por que não faz um processo seletivo simplificado e escolha por currículo, por exemplo, em entrevista? A mesma coisa na Assembleia Legislativa. Então, assim, eu acho que cargo comissionado é uma coisa que sempre vai ter que existir porque há um número ali, né, tanto em nível executivo, legislativo, que precisam ser pessoas de confiança, vamos dizer assim, do gestor ou do deputado. Mas há um excesso, com certeza absoluta, há um excesso de comissionados no Brasil. E eu temo que essa reforma administrativa, do jeito que ela está sendo proposta, para reduzir número de concursado e tal, que isso venha aumentar. E aqui não entra de forma nenhuma um juízo de valor de achar que um comissionado trabalha mais, melhor, menos ou pior do que um estatutário. Não estou entrando nessa avaliação. O que eu estou ponderando aqui é como esses cargos, em grande parte, são usados politicamente e por interesses políticos. Quer dizer, é um uso do dinheiro público em benefício de quem está no poder, seja o governador, o prefeito ou os deputados, ou seja lá quem for, porque acaba sendo isso que acontece, né? Então, eu acho que assim, cargos comissionados deveriam ser reduzidos, né? E se precisa se manter, que houvesse sempre um processo seletivo, mesmo que simplificado, para que você deixasse que todo mundo participasse disso e escolhesse pessoas qualificadas para estar ali, né? Tem uma pergunta aqui do Edione Carlos, ele pergunta sobre os assessores da Assembleia, para onde vai o dinheiro que um deputado economiza com o pessoal? Olha só, aquilo que eu economizo anualmente, eu não posso determinar para onde esse dinheiro vai, eu não posso dizer para o presidente da Assembleia, olha, eu quero que o dinheiro que eu economizei seja devolvido para o governo do estado para que ele use para a educação. Eu não posso fazer isso. Esse dinheiro, em tese, ele volta, né? Ele volta não, porque ele nunca foi para mim, né? Esse é um dinheiro que, em tese, eu poderia ter gastado. Então, ele fica no caixa da própria Assembleia. E a Assembleia, tendo sobra de caixa, se ela quiser, se houver uma determinação do presidente, da mesa diretora, pode ser devolvido para o Estado. Agora, assim, o que é importante lembrar, porque às vezes as pessoas falam assim, mas Jéssica, você economiza, mas esse dinheiro não vai ser usado em benefício da sociedade, porque talvez você está economizando no seu gabinete e em outro setor alguém está contratando mais assessores com esse dinheiro. Eu não posso dizer que isso acontece ou não. Acontece que aquilo que eu faço deveria ser didático e pedagógico, no sentido assim, eu estou demonstrando que é possível você ter um mandato eficiente, um mandato coadunado com interesses da sociedade, com um número bem reduzido de assessores. E que a sociedade cobrasse essa redução do poder legislativo.
né? Então, assim, eu estou fazendo a minha parte e estou demonstrando o que é possível. Agora, eu não posso obrigar de forma nenhuma e não há mecanismos legais para que esse dinheiro seja devolvido e seja usado efetivamente numa situação. Uma pergunta aqui da Tânia Tagarro, os deputados têm tempo hábil para ler os projetos ou são enviados em cima da hora? Aqui há duas questões. Por exemplo, grande parte dos projetos há tempo suficiente para se ler. Agora, muitas vezes, principalmente quando são projetos vindos do governo do estado, esses projetos são votados em regime de urgência. Então, assim, às vezes o projeto entra em um dia e no outro vai ser votado. Então, muitas vezes não dá tempo de se discutir esses projetos, de entender. Às vezes são projetos com textos muito longos, não dá tempo de você questionar o governo para entender claramente. Então, muitas vezes, quando é votado em regime de urgência, e ultimamente quase todos os projetos do governo têm sido votados em regime de urgência, o tempo para se discutir, o tempo para se entender tem sido muito pequeno. Mas aí, como eu disse, né? Como a base do governo é muito ampla, acaba que não adianta você questionar, e eu falo e reclamo disso o tempo inteiro, que vai acabar sendo votado da mesma forma, porque o governo tem a sua maioria ali. Tá? Então, e muitas vezes parece que esses projetos são enviados em cima da hora propositalmente, para justamente não chamar muita atenção da sociedade, da imprensa, para não dar tempo de causar muita polêmica antes de que eles sejam votados. Deixa eu ver aqui. Que parâmetro, o Bruno Sirtoli, que eu acho que foi até meu aluno, que parâmetro é utilizado para definir o número de 19 assessores, se isso é previsto em lei? Isso está previsto em regulamento da própria Assembleia. Agora, não existe, eu desconheço que exista um parâmetro para explicar por que 19. Quando eu me elegi a primeira vez, eram 18 assessores. Depois aumentou, na gestão do atual presidente, aumentou para 19. Né? Com o meu voto contra, eu fui contrário, né? Porque, como eu já falei, né? eu tenho um número muito menor de assessores. Mas, assim, não há em lugar nenhum uma justificativa por que 19, por que precisam ser 19, por que esse número de até 19. Lembrando que os deputados não precisam ter 19, eles podem ter até 19, mas não tem. E muitos deputados têm mais do que isso, na verdade, porque, assim, quem é aliado também do presidente da Assembleia tem mais cargos ali dentro, né? Assim, são os chamados cargos da mesa, né? Se você é aliado do presidente. A Gazeta publicou uma matéria recentemente dizendo que alguns deputados tinham 7, 8, 9, 10, até se noticiou, segundo a Gazeta, né, um deputado que tinha 20 assessores, 20 indicados, melhor dizendo, entre esses cargos que são chamados cargos da mesa. Quer dizer, além do gabinete dele, eles tinham mais esses cargos também. Então, mas assim, eu desconheço qualquer tipo de parâmetro. Tem mais alguma pergunta? Então, pessoal, nós no Poder Legislativo, assim, o Poder Legislativo ele poderia ser, né, um poder ainda bem mais eficiente do que ele é dentro dos seus parâmetros, dentro daquilo que é a sua previsão constitucional. Porque, assim, às vezes, por exemplo, nós estamos vendo uma propaganda, agora uma campanha publicitária da Assembleia Legislativa e tal, que está vinculada em rádios e TVs, etc., e que fala assim, olha, a Assembleia, ela... você pode dizer carteira de identidade, tem a Procuradoria da Mulher, etc, etc. Não é que a Assembleia não possa fazer isso, mas isso não é atribuição do Poder Legislativo, né? Então, talvez assim fosse mais eficiente se nós tivéssemos uma campanha publicitária dizendo assim, olha, se você quiser saber qual é o gasto de cada deputado, acesse o site X, etc, né? Se você quiser acompanhar melhor as nossas sessões, você pode acompanhar vindo aqui pessoalmente ou assistindo pela TV, se você quiser dar sugestões e tal. Então, eu acho que isso seria mais produtivo, né, do que
campanhas publicitárias que acabam talvez até confundindo um pouco mais ainda a percepção que a sociedade tem sobre o que é a obrigação e a função constitucional da Assembleia, né? Porque muita gente já acha, às vezes, né, que deputado tem que construir escola, que deputado tem que dar emprego, etc., quando isso não é função, né? Olha só, pessoal, aqui tem uma série de perguntas que, assim, que a gente não vai ler e tal, mas, assim, se vocês quiserem encaminhar alguns questionamentos que foram feitos aí, vocês podem encaminhar para o meu gabinete, né? Tanto pelas redes sociais, como por telefone ou e-mail, que a gente tenta responder da melhor forma possível por esses canais. Sobre como acompanhar projetos em pauta na Assembleia e como podemos interferir nessas pautas e nas votações. Olha só, no site da Assembleia Legislativa tem sempre publicado todos os projetos que vão para votação. Então, ali você consegue ver os projetos que entrarão em pauta, certo? Como pode interferir nessas votações? Pressionando os deputados. Vamos imaginar que tem um projeto que vai ser aprovado e que vai alterar uma lei X. E aí você gostaria que fosse de determinada forma. Se você conseguir se organizar com seus amigos ou com o seu segmento profissional para mandar e-mail, ligar para os deputados, entrar nas redes sociais, é uma forma de pressionar os deputados, né? Porque, assim, diretamente na votação, as pessoas não têm como interferir, mas elas podem interferir indiretamente, pressionando os legisladores a votar de uma forma ou de outra, de acordo com os interesses, certo? Então, é isso. Pessoal, olha só, nós vamos terminando por aqui. Eu espero que aqueles que acompanharam tenham gostado. Aqui nós não esgotamos, obviamente, assim, quando a gente fala de política e de relações de poder, nós não esgotamos isso, né? E quando falamos de relações de poder, aqui no estado você tem que ter muito cuidado para você não ser processado, né? Porque eu já tenho 2 processos aí impetrados pelo Ministério Público por críticas a essas relações de poder existentes, né? E que às vezes nos causam certas estranhezas, né? Por isso eu sempre digo assim, as pessoas culpam muito os políticos, né? As pessoas culpam sempre os políticos. Mas pensa bem, nós temos um sistema de poder. Um sistema de poder que envolve, né, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, então assim, Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, tudo isso faz parte de um poder. Então, muito obviamente, que se todos os poderes cumprissem efetivamente ali a sua função constitucional de forma independente, tudo funcionaria muito melhor do que funciona, né? Então, assim, talvez falta nos compreender como é o sistema de poder, para que a gente não aponte o dedo o tempo inteiro apenas para os políticos. Os políticos, né, parte dos políticos tem muita culpa de tudo isso que acontece, mas não tem toda a culpa, porque, como eu disse, se todos os poderes e instituições funcionassem de forma independente, né, de acordo com suas prerrogativas constitucionais, então fariam também os políticos funcionarem muito melhor do que funcionam. Eu deixo aqui um grande abraço. Eu vi que vários ex-alunos entraram aqui, a Júnia, a Milena e tantos outros que entraram aqui, que eu estava vendo aqui na tela passando. Obrigado pela audiência de vocês. Nós vamos colocar esse vídeo nas outras redes sociais. E assim, eu tenho feito isso, né, de uma forma meio amadora. Eu não tenho dinheiro para pagar uma superprodução, nem para pagar um estúdio para fazer isso. Então eu estou fazendo da minha casa, do meu próprio celular e tal, com uma ajuda aqui de um assessor meu.
mas nós faremos outros e prometemos melhorar à medida em que a gente for fazendo abordando outros temas, e esses e tantos outros que a gente precisa falar. Precisamos falar muito, precisamos debater, precisamos esclarecer sempre muita coisa. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, deixo aqui um grande abraço, acompanhe a gente pelas redes sociais, Instagram, Facebook, pelo nosso WhatsApp, e foi um prazer imenso. Um grande abraço para todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Até logo!